Olá, gente! Tudo bem? Aqui é a professora Ana Cecília e na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequências. Temos então como objetivo definir e orientar o que é e como fazer uma tabela de distribuição de frequências. Vamos nessa? Imagine que eu aplico um questionário. E aí a primeira pergunta é: quantos filhos você tem? Naquele bairro, a primeira pessoa falou que tinha 2 filhos, a segunda falou que tinha 3, a terceira falou que tinha 4 e assim vai indo. Eu tenho então esta distribuição. E aí eu paro e eu penso, tá, mas qual é a resposta mais frequente? Fica difícil de compreender desse jeito, nesse formato. E aí eu penso, poxa, e se ordenássemos? Colocar do menor para o maior número. Fazendo isso, eu vou conseguir enxergar que, de fato, 3 é o número que mais se repete. Fica um pouco mais fácil de fato. Vamos chamar isso de rol. Ele é basicamente o conjunto ordenado de dados. Peguei todos os meus dados, coloquei em uma ordem e aí eu vou estar chamando de rol. Ótimo, agora eu consigo saber que tem mais 3 que 4. Só que eu tive que pensar um pouquinho ainda, estar um pouco mais atento. E às vezes eu tenho até que contar quantos 3 tem e quantos 4 tem para poder então saber qual o número que mais se repete. Por que não pegar e montar uma tabelinha com uma contagem? Uma tabelinha onde eu conseguisse encontrar cada valor acompanhado de sua frequência. Quando a gente faz isso, a gente já consegue observar com mais clareza qual é a resposta mais frequente. Nós vimos, por exemplo, que ninguém falou não ter filhos. Ninguém tem apenas um filho, 5 pessoas têm 2 filhos, 7 têm 3 e 5 têm 4. Então, já olhamos bem de cara e falamos, olha, a maioria tem 3 filhos. Isso a gente chama de frequência absoluta, porque trabalha com valores absolutos. A quantidade de pessoas que responderam cada opção. Tá, mas aí eu posso me perguntar, o quão tem mais pessoas com 3 filhos que com 2 filhos? E se eu quiser comparar? Aqui, de repente, eu entrevistei 17 pessoas, digamos, de um bairro. E eu quero trabalhar agora com comparativo com outro bairro, mas o outro bairro tem 54 pessoas. Quando eu quiser comparar uma com a outra, a frequência absoluta ela não vai ser suficiente. Inclusive, quando a gente vê assim de cara, se eu quiser saber o quão tem mais pessoas que têm 3 filhos, eu ainda fico um pouco perdida. Uma solução que nós temos, muito comum, é calcular a frequência relativa. A frequência relativa, ela vai pegar essa frequência absoluta e trazer ela para termos percentuais. Então, nós temos a população de 17 entrevistados, e aí eu vou pegar a frequência absoluta de cada possibilidade e vou dividir por esse total, como cálculo de percentual. Logo, a frequência relativa para 0 filhos é 0 dividido por 17. Vezes 100, 0%. A frequência relativa para um filho é a mesma coisa, porque novamente ninguém respondeu. Quando eu chego em 2 filhos, eu tenho 5 pessoas dessa categoria. Então, eu pego 5, divido por 17 e multiplico por 100, que dá 29,4%. Isso é basicamente um cálculo de percentual. Como nós víamos, por exemplo, em matemática básica, como nós víamos em matemática financeira. Então, eu quero saber agora o percentual com 3 filhos. 7 por 17 vezes 100, 41,2%. E com 4 filhos, 5 dividido por 17 vezes 100. Montei a minha tabela de frequência relativa, que ao final vai somar 100%. Até aí, tudo ótimo. Já temos agora a frequência absoluta, vinda da nossa contagem, e a frequência relativa, que vai trazer essa contagem em termos percentuais. Mas eu tenho aí o número de filhos. Então, eu posso querer saber, por exemplo, quantas pessoas têm até um filho?
ou até 2 filhos, ou até 3 filhos. E isso é a frequência acumulada, que como o nome mesmo faz, ela acumula, certo? Então, imagine, por exemplo, aqueles que não têm nenhum filho. A frequência relativa é de 0. Então, a acumulada vai falar que 0% das pessoas têm 0 filhos. Certo? Como é que eu faço agora para quem tem um filho? A frequência acumulada, ela tem que ir acumulando. Então, ela vai pensar o seguinte: quantas pessoas têm até um filho? E aí vai somar a frequência relativa de 0 filhos com a de 1 filho. E vai dar a frequência acumulada de 0% também, que é o 0 do 0 filhos mais o 0 do 1 filho. Ok, vamos complicar um pouco mais agora. Quantas pessoas têm até 2 filhos? Aí, a gente não tem mais apenas zeros. Nós temos também o 29,4. A frequência acumulada teria que acumular o 0% com o 0% com o 29,4. Professora, mas não tem uma forma mais fácil de fazer isso? Com certeza tem. A gente já sabe que 0% tem até um filho. Então, uma forma de se fazer é somar quantos tem até um filho com a quantidade de pessoas que têm 2 filhos. E aí, nosso cálculo vai dizer que temos 29,4% em frequência acumulada. Vamos seguindo, então. Quantas pessoas têm até 3 filhos? Na frequência acumulada, eu sei que eu vou ter que acumular, então eu vou ter que pegar todas as relativas até aí. 0% mais 0% mais 29,4% mais o 41,2%. Professora, eu posso fazer aquele somatório que a gente usou antes? O número de pessoas que tem exatamente 3 filhos, com a quantidade que tinha até 2 filhos? Pode novamente. E o cálculo fica 70,6%. E, no último caso, quando eu tenho 4 filhos, eu quero saber quantos por cento tem até 4 filhos. Logo, eu tenho que somar a frequência relativa de 0, de 1, de 2, de 3 e de 4 filhos. 0% com 0%, com 29,4%, com 41,2%, com 29,4%. Ou, como falamos antes, a quantidade de pessoas que têm exatamente 4 filhos, mas a quantidade que tem até 3 filhos. 29,4 mais 70,6, que equivale a 100%. Isso é até uma forma da gente verificar se a gente calculou correto todas as acumuladas anteriores. Uma vez em que eu acumulo todo mundo, a minha última frequência acumulada tem que sempre ser 100%. E aí nós temos, então, a nossa tabela de distribuição de frequências completa. Então, professor, eu vou sempre colocar a frequência absoluta, depois a frequência relativa e depois a frequência acumulada? Não. Quando falávamos em número de filhos, estávamos falando em uma variável quantitativa, certo? Mas a minha variável, ela pode ser qualitativa nominal. Então, aquela variável qualitativa que não tem ordem. Sendo assim, qual seria o sentido de estar acumulando? Imagine, por exemplo, que eu quero saber a quantidade de pessoas com tal doença em cada estado. Eu sei que em Pernambuco eu tenho 5 pessoas, na Paraíba eu tenho 10 pessoas, no Ceará 3 e no RN 2 pessoas. Tiro a frequência relativa. Mas qual é o sentido de eu acumular? Eu vou acumular Pernambuco com Paraíba, depois Pernambuco, Paraíba e Ceará. Gente, não existe uma ordem. Então, racionalmente, seria uma parte da tabela que não faria sentido. E na estatística, nós temos que ter sentido naquilo que nós fazemos. Então, ela não é uma ciência fria no sentido de, eu posso só jogar Ctrl+C, Ctrl+V em tudo. Até porque,
Se fosse assim, o software fazia sozinho. Nós precisamos pensar naquilo que estamos fazendo. Isso tem sentido ou isso não tem sentido? Em variáveis qualitativas nominais, nós não trabalhamos com frequência acumulada porque não tem sentido. Mas se a variável for quantitativa ou até uma ou outra qualitativa ordinal, aí podemos manter a frequência acumulada. Outra possibilidade muito presente de frequência acumulada é quando a gente fala em tabelas de classes. Vocês lembram aquelas tabelas do IBGE que falam muito tal idade até tal outra faixa etária, tal faixa etária até tal outra faixa etária? Pois bem, são tabelas de classes. Nessas tabelas é extremamente comum a gente encontrar a parte de frequência acumulada, uma vez em que já estamos trabalhando diretamente com faixas nessa variável que ela seria quantitativa contínua, ok? Então, para esse caso, também trabalhamos com frequências acumuladas. Como objetivos da aula de hoje, nós tivemos então de definir e orientar o que é e como fazer uma tabela de distribuição de frequências. Nós vimos então que essa tabela tem que ter inicialmente a frequência absoluta, na qual eu posso fazer um roll e fazer a contagem. Temos em seguida a frequência relativa, que vai pegar essa contagem de pessoas em cada classe. E por fim, a frequência acumulada, que vai sair acumulando em cada segmento, até conseguir o total dos 100%. Com tudo isso completo, nós temos a tabela de distribuição de frequências. Lembrando ainda que variáveis qualitativas nominais não apresentam frequência acumulada. Espero que tenham gostado e boa sorte. Continuem estudando.